Você já percebeu alguma criança que tenha perda auditiva? Por exemplo, como é que a gente detecta uma perda auditiva num bebê? E numa criança ali naquela idade escolar, ou até depois? Gente, esses adolescentes vivem com aquele fone de ouvido no último volume. Vocês acham que isso não prejudica a audição? Prejudica, sim. E eu estou aqui na Audiomax justamente porque eu pedi para a Rose conversar com a gente sobre esses perigos que são tão visíveis e a gente nem percebe, né? Outro dia eu estava pensando assim, será que uma mãezinha detecta tudo isso, né, Rose? Tudo bom, linda? Oi, tudo bem? Sim, Fabiola, são coisas assim muito importantes, principalmente na fase de bebê, né? Nós estarmos como mãe atentas às reações, às expressões, porque uma criança não fala, né? Ela mais escuta. Né? Então ela vai estar sempre atenta a tudo que está acontecendo à volta dela, a sua voz, a voz dos irmãos, os barulhos. Então, se você perceber que ela não está tendo reação ou as expressões do bebê, já pode procurar um profissional na área da saúde e verificar se tem algum probleminha, né? E se for detectado um problema nessa fase, o bebê pode ser protetizado, colocado um aparelhinho auditivo nas primeiras semanas ou meses de vida. Isso pode acontecer. Pois é, gente, imagina que a tecnologia hoje ela está tão avançada que eu acho que isso não é mais um problema, né? Porque antigamente a gente falava, meu Deus do céu, vai ser excluído, vai ser isso, vai ser aquilo. Hoje não, hoje a tecnologia está tão avançada que uma criança com aparelho, às vezes a gente nem nota, não é? Sim, e assim, a gente tem que pensar pelo contrário. Você tendo uma criança com uma dificuldade auditiva, você tem que tratar ele o mais normal possível. Não é porque ele tem essa deficiência que ele vai ser tratado diferente ou vai deixar de fazer alguma atividade que uma criança normal possa fazer. Hoje a gente tem excelentes tecnologias que podem suprir todas essas necessidades. Não, eu digo que é que nem usar óculos, né? Eu, por exemplo, eu uso óculos desde que eu tinha 9 anos. Primeiro, assim, eu até não gostava, porque sempre era uma dificuldade. Mas depois, agora, eu adoro. Tenho um monte de óculos. A gente nem liga, não é? E eu acho que as mãezinhas e as namoradas, enfim, porque a gente também está falando não só de criança, mas também de adolescente, podem dar esse apoio, né? Eu acho que esse apoio tem que ser uma coisa muito incisiva, né? Com certeza, Fabiola. Eu também uso óculos e uso ele como um acessório também, sabe? Tem uns mais coloridos, uns mais charmosos. Então, a gente pode seguir na mesma linha o aparelho auditivo, né? Tem uns que são coloridos, outros têm luz de LED para avisar quando a pilha está fraca ou se tem alguma coisa acontecendo de errado com o aparelhinho no ouvido, no caso de um bebê, né? Que você não consegue detectar. E assim, para os adolescentes hoje, nós temos aparelhos muito discretos e com muita tecnologia, que eu acho que é o que chama a atenção deles. Tipo o quê? Olha, como a gente já falou aqui, né, algumas vezes, você pode estar trocando o programa no teu celular, a pessoa nem precisa saber que você está mexendo no teu aparelho auditivo. Você pode escutar música direto no seu aparelho auditivo, como se fosse um fone de ouvido, já que gostam tanto de fone de ouvido, né? Você pode atender o seu celular pelo seu aparelho auditivo, você não precisa colocar o fone na orelha, você vai falar direto ali no seu aparelho. Então, tem N situações e eu acho que é um atrativo muito legal para os adolescentes e para os jovens. Como você falou no começo, por exemplo, os bebês, eles não falam, eles só escutam, né? Como é que eles vão falar depois se não escutam, né? Detectado o problema. A partir daí, gente, é uma busca incessante aí para essa criança não ser prejudicada, né? Porque depois vem a fala e eu acho que, não sei se é que nem, você que vai me corrigir, por exemplo, eu quando estou sem óculos ou não enxergo ou estou sem lente, eu não escuto.
É meio complicado mesmo, Fabiola. Então é ideal que o quanto antes for detectado, já colocar o aparelhinho para que essa criança não seja prejudicada. E com o passar do tempo, que ela for desenvolvendo, for crescendo, já ensinar essa criança a lidar com o seu aparelho. Ensinar para que ela venha pedir para colocar o aparelho pela manhã, ensinar ele a trocar a pilha do seu aparelho auditivo e com o passar do tempo até fazer a higienização, a limpeza, para que isso se torne uma rotina na vida dele. E ele se acostume a usar todos os dias e vai sentir a diferença que faz. Eu acho que tem 3 itens que são bem importantes, né? Quando uma criança é detectada com um problema auditivo. Isso, tem 3 situações que a gente sempre orienta os pais, né? Para quando for conversar com a criança que tem problema auditivo, estar atento, né? Que é falar sempre de frente para a criança, para que ela possa te ver e falar pausadamente, para que ela possa fazer a leitura labial, num ambiente tranquilo, sem barulhos de fundo, né? Se tiver uma janela, uma televisão, fechar essa janela e tentar o menos de barulho possível, né? E também a visão, né? Não colocar papel, não falar com as mãos no rosto ou virado, né? Tudo isso faz bastante diferença na hora da comunicação com a criança. Então, gente, a detecção desse problema auditivo, claro que é feita com o otorrinolaringologista, né, o seu médico, mas você também, independente de ser criança, de ser adolescente, de ser idoso, você pode passar aqui na Audiomax e fazer um teste, fazer um exame de audiometria, que é a coisa mais fácil e simples para a gente. Claro que para eles têm aí toda uma aparelhagem, mas é muito tranquilo, né, Rose? Eu vejo assim que as pessoas estão cada vez mais, vamos no oculista, vamos no dentista, vamos no fonoaudiólogo, vamos fazer esse teste, né? Sim, ele é bem tranquilo, é rápido e indolor, né? É colocado o fone no ouvido, você entra dentro da cabine, colocado o fone, aí você vai ter os estímulos ali, onde você vai estar apertando os apitinhos que você está ouvindo, e pronto. 15 minutinhos no máximo, o exame está sendo feito. E custo? A audiometria a gente está oferecendo agora final de ano, né? Ele gratuito para as pessoas que estão assistindo o programa, Fabiola. Tá vendo? Tá vendo? Eu dei uma forçadinha ali na onda para essa pergunta, entendeu? Porque é importante para você que nunca fez. Tem muita gente que nunca fez, né? Tem muito idoso que nunca fez. Tem muito adolescente que nem sonha que isso existe. Mas, gente, vamos prestar atenção nas nossas crianças, porque isso é tão prejudicial e é um problema tão fácil de solucionar. Por isso que eu gosto de vir aqui na Audiomax. Eles têm mais de 30 anos no mercado, são daqui de Joinville, têm uma atuação bem importante, com uma equipe maravilhosa de pessoas que vão te atender com todo o aparato necessário, fonoaudiólogos experientes e carinhosos, porque eu sempre gosto de falar isso. Aqui tem carinho, sabe? Aquela coisa gostosa do aconchego, que é o que a gente precisa, né? Sim, em todos os momentos, né, Fabíola? Eu acho que o atendimento, a qualidade, o carinho, a atenção, porque já são pessoas que precisam de uma atenção especial, né? Se você não for bem tratado, você não vai querer voltar naquele lugar, porque é um assunto delicado, né? É muito delicado, então isso é bem importante. Se vocês tiverem mais alguma dúvida relacionada à audição infantil, podem acessar o nosso site, que é audiomaxsc.com.br. Lá nós temos uma matéria bem completa falando sobre o assunto, e eu acho que é bem importante, porque eu me coloco no lugar das mães, né? Eu acho que tudo que for informação nessa fase é interessante a gente estar adquirindo conhecimento. Quem quiser fazer uma visita e nos conhecer pessoalmente, será um prazer em recebê-los. Nós estamos aqui na Henrique Meyer, número 280, loja 3. É ao lado do Hotel Tannenhof, na lateral do Elbor. O Mário é fonoaudiólogo e eu pedi para ele falar alguns casos, comentar, para que vocês possam visualizar se de repente não pode ser o seu caso ou de alguém que você conheça, porque a gente não tem nem ideia, né, Mário? Tudo bom, querido? Tudo bem. A gente teve até um caso bem recente, né, que foi de uma criança que
ela estava fazendo alguns exames, porque ela estava com suspeita de déficit de atenção, né? E quando é suspeita, assim, é investigado com vários exames e tudo mais, né? E um dos médicos pediu o exame de audiometria, né? Para estar vendo essa questão da audição, se estava tudo certo. E aí foi identificado que ele tinha perda da audição, né? Que não era nenhum déficit de atenção nem nada. Então é um caso muito comum até, porque a audição, se a pessoa ela não sabe dizer, ou é criança muito pequena, né? Ela não vai acabar pedindo para fazer um exame, falar que está com dificuldade em escutar, né? Ela nem sabe que tem, né? Sim, aí é encaminhado pelo otorrino, aí vem para a gente faz o exame para ter a certeza dessa perda, né? Qual um outro caso, por exemplo, os adolescentes? Você acha que o fone de ouvido realmente prejudica? Ah, com certeza. A gente costuma dizer que tem a questão da perda da audição causada por ruído, né? O ruído aí está incluso também o fone de ouvido, né? Por ser muito agressivo ao ouvido e o pessoal não tem muito controle dos volumes desses fones, né? Acaba escutando muito alto, que não é o ideal. E acho que até nem só o som, mas também o tempo de permanência, né? Eu vejo assim pessoas que realmente ficam muito tempo. Eu estou falando pessoas, mas são os meus filhos. É que é aquilo, né? A pessoa quer sentir a música presente ali, né? E acaba exagerando um pouquinho, tanto na questão do volume quanto no tempo de uso, né? Quanto tempo de adaptação uma criança leva para ter o aparelho funcionando bem bacana? Uhum. Então, aí varia de pessoa para pessoa, né? Mas tem... A maioria dos casos é a questão de... A gente coloca o aparelho, adapta, depois aí de um retorno que a gente pede, né? Porque é necessário fazer alguns ajustes, a pessoa passar pelo dia a dia, né? Para estar sabendo me dizer melhor, às vezes, para mim poder ajustar o aparelho de uma maneira que fique mais confortável para ela. Tipo, uma semana, 2, um mês? Um mês. Depende de pessoa para pessoa. Tem pessoa que se adapta muito fácil, né? Aí já tem algumas pessoas que, dependendo da perda também, tem um pouquinho mais de dificuldade de se adaptar, mas se adapta, né? É tranquilo. Sim, com certeza. E depois deve te beijar muito, né? Obrigado, obrigado, obrigado. Né? A gente tem muito caso de pacientes que não querem usar, né? Aí depois que adquirem o aparelho, começam a usar, hoje em dia não ficam sem, né? Por verem essa qualidade de vida que traz para as pessoas, né? Obrigada! É isso aí, gente.